Você já ouviu falar de Aristóteles, mas será que você realmente sabe quem ele foi? E por que seu pensamento continua influenciando o mundo mais de 2 milênios depois? Neste vídeo, eu quero te levar numa viagem ao passado, para entender a mente brilhante por trás das ideias que moldaram a filosofia, a ciência, a política e até a maneira como nós pensamos hoje. Aristóteles nasceu no ano 384 a.C., na cidade de Estagira, na Grécia Antiga. Por isso, ele é muitas vezes chamado de o estagirista. Seu pai era médico do rei da Macedônia, o que provavelmente deu a Aristóteles um primeiro contato com a observação científica desde cedo. Com apenas 17 anos, ele se mudou para Atenas e entrou na Academia de Platão, uma das instituições filosóficas mais importantes da história. Ali, ele passou cerca de 20 anos estudando com Platão, absorvendo seu conhecimento, mas também desenvolvendo suas próprias ideias. Apesar da admiração por Platão, Aristóteles discordava de muitos pontos do mestre. Platão acreditava que o mundo verdadeiro era o mundo das ideias, um mundo perfeito e invisível, que estaria acima da realidade sensível que a gente vê e toca. Já Aristóteles pensava o contrário. Para ele, o conhecimento começa com a experiência, com a observação do mundo real. Essa diferença é fundamental para entender a virada que ele provocou no pensamento ocidental. Depois da morte de Platão, Aristóteles deixou Atenas e passou alguns anos viajando. Um dos momentos mais importantes de sua vida foi quando ele foi chamado para ser o tutor de ninguém menos que Alexandre o Grande. Sim, o mesmo Alexandre que conquistou metade do mundo conhecido. Aristóteles ensinou filosofia, ética, política, literatura, ciência e talvez tenha plantado ali a semente de um império influenciado pela cultura grega. Mais tarde, Aristóteles retornou a Atenas e fundou sua própria escola, o Liceu. Ao contrário da Academia de Platão, o Liceu era mais voltado para a pesquisa empírica. Os alunos caminhavam enquanto discutiam, por isso ficaram conhecidos como peripatéticos, e foi ali que Aristóteles produziu a maior parte de sua vasta obra. E quando eu digo vasta, eu não estou exagerando. Aristóteles escreveu sobre praticamente tudo: filosofia, ética, política, biologia, física, lógica, retórica, metafísica, poética. Ele buscava entender o mundo em todas as suas dimensões. E mais do que isso, ele queria organizar o conhecimento humano de forma sistemática, quase como um enciclopedista da antiguidade. Na lógica, por exemplo, Aristóteles foi o primeiro a formular regras claras sobre os raciocínios válidos. Ele criou o que hoje chamamos de silogismo, uma estrutura de argumento que permite tirar conclusões a partir de premissas. Um exemplo clássico é: todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Parece simples, mas esse tipo de pensamento foi a base da lógica ocidental por mais de 2.000 anos. Na biologia, Aristóteles foi um dos primeiros a classificar os seres vivos de forma organizada, observando semelhanças e diferenças. Ele estudou cerca de 500 espécies de animais, anotando características, hábitos e estruturas. Mesmo que muita coisa hoje esteja ultrapassada, o método que ele usava, observar, registrar, comparar, ainda é fundamental para a ciência moderna. Na ética, Aristóteles propôs uma ideia que continua atual até hoje: a ética da virtude. Segundo ele, ser feliz não é simplesmente sentir prazer ou evitar a dor, mas sim realizar plenamente aquilo que somos. A felicidade, ou eudaimonia, como ele chamava, vem do cultivo das virtudes, como a coragem, a generosidade, a justiça, a prudência. E essas virtudes se constroem no equilíbrio, no famoso meio termo. Não é bom ser covarde, mas também não é bom ser imprudente. A virtude está no meio, ser corajoso. Na política, Aristóteles também fez história. Ele escreveu um tratado chamado Política, onde analisou diferentes formas de governo: monarquia, aristocracia, democracia, mas ao contrário de Platão, que idealizava um governo de filósofos, Aristóteles era mais realista. Ele acreditava que a melhor forma de governo dependia do contexto, da cultura e das necessidades do povo.
Seu ideal era uma espécie de governo misto, onde o poder fosse dividido e equilibrado para evitar os abusos. E por falar em realismo, isso talvez seja a principal marca de Aristóteles. Enquanto muitos filósofos buscavam verdades absolutas no mundo das ideias, Aristóteles estava interessado no mundo concreto, nos detalhes da experiência humana, naquilo que pode ser observado, analisado e compreendido passo a passo. Infelizmente, com o passar dos séculos, muitas das obras originais de Aristóteles se perderam. O que chegou até nós são basicamente anotações de aula, transcrições feitas por alunos ou compilação posteriores. Mas mesmo assim, a influência dele foi gigantesca. Durante a Idade Média, por exemplo, os filósofos cristãos como Tomás de Aquino usaram o pensamento de Aristóteles para construir a teologia católica. Na ciência moderna, nomes como Galileu, Newton e Darwin beberam da fonte aristotélica, mesmo quando a criticavam. E até hoje, nas universidades, ele continua sendo estudado, debatido e revisitado. Pensar que um homem que viveu no século IV a.C. ainda influencia nossa maneira de raciocinar, argumentar, estudar e viver é algo impressionante. Aristóteles não era apenas um pensador, ele era um organizador do saber humano, um explorador da mente e da natureza, um dos maiores gênios da história. E talvez a melhor forma de honrar esse legado seja exatamente essa: continuar buscando entender o mundo, não com respostas prontas, mas com perguntas bem feitas, porque como o próprio Aristóteles disse, todos os homens, por natureza, desejam saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também gosta de filosofia. Até a próxima!